Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Uma boa tarde a todos. Nós estaremos dando início ao nosso culto dessa tarde. Uma tarde de feriado. Um dia em que alguns tiraram para descanso, para dormir até um pouco mais tarde, ou para estudar, ou para trabalhar. Mas que o objetivo seja o mesmo sempre, né? A busca do cristão em qualquer atividade, em qualquer coisa que faça, é a glorificação do nome de Deus. Então, independente do que você fez, se você trabalhou, se você está trabalhando, se você que está em casa, você que está aqui na igreja, que tudo o que você fez, que o seu coração possa ter feito isso na busca da glorificação do nome de Deus. Você que está aqui no templo e quiser se colocar de pé, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Existe algo em nós que é o senso de dependência. Nós achamos que podemos dar conta de muitas coisas. Sermos dependentes, talvez na área, ou seja, independentes na área financeira. Eu independo de ninguém para as minhas emoções. Diferentemente do que Paulo dizia, que a graça lhe bastava, a gente diz que eu me basto, né? Eu não preciso das coisas, eu não preciso das pessoas. Mas quando nós conhecemos a Jesus e quando nós entendemos o real sentido do cristianismo, nós entendemos que sim, nós precisamos das pessoas. Sim, nós dependemos só de Jesus. Se a nossa vida emocional está estável ou não, é em Jesus que nós conseguimos tudo isso. A estabilidade. E se alguma coisa está instável, é porque é o trabalhar dele sobre as nossas vidas. Se financeiramente estamos bem ou não, ele também está trabalhando. Mas o senso de independência vem. Eu dependo de mim mesma e de mais ninguém. Mas a palavra de Jesus é muito clara. Ele não diz para simplesmente a gente se tornar como criança ou ser como uma criança. Ele diz que antes disso, nós precisamos nos converter. Ou seja, antes de entender que você precisa ser como uma criança, você precisa entender o seu lugar e a sua posição de pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, para que dessa forma, sim, você seja como uma criança na presença de Deus. E quantas vezes a gente vê uma criança, talvez maiorzinha ali, com seus 4, 5 anos, eu consigo fazer isso sozinha, eu não preciso, eu vou sozinha, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Ela vai lá e se machuca. Normal, né? Fase de desenvolvimento. Todas as crianças se machucam.
Mas o mais lindo de tudo isso é que realmente, metaforicamente, nós entendemos como um pai cuida dessa criança, como Deus cuida de nós. Ela se machuca e talvez você vai lá toda preocupada e fala: ah, eu falei para não fazer isso. Mas Deus vem e fala assim: vem aqui, eu pego você pela mão, eu vou colocar você no meu colo e eu vou cuidar de você. Então que se nessa tarde você se encontra com o coração talvez caído, machucado, talvez tenha algum arranhãozinho aí, talvez tenha alguma palavra que te ofendeu, que te machucou, ou talvez o seu coração esteja grato, porque nós também vivemos muitos momentos em que estamos alegres, estamos gratos. Mas independente da situação que o seu coração está nessa tarde, saiba que o arrependimento ele precisa ser verdadeiro em nossas vidas, e ele precisa ser recorrente. Nós precisamos estar cientes que nós precisamos nos arrepender todos os dias daquilo que fazemos, das práticas ilícitas e aquilo tudo que não convém. Mas também, acima de tudo, reconhecer que se podemos fazer alguma coisa é porque Deus está em nós. E somente assim nós conseguimos nos colocar diante dele e sermos como crianças. Então, antes de nós começarmos a louvar ao Senhor, eu convido você a orar nessa tarde. Se a sua oração é uma oração de gratidão, se é uma oração de lamento, independente do que for, saiba que assim como um pai, ele abre os braços para os seus filhos em momentos alegres, em momentos em que o filho precisa de um colo. Assim é Deus conosco. Amém? Vamos orar nessa tarde então. Senhor meu Deus, uma vez mais, Senhor, nós estamos aqui com os corações abertos diante da Tua presença. Deus, o meu coração é grato por este dia, é grato, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso consolo em momento de dor, por ser nosso amigo, Senhor, em momento em que necessitamos. Obrigada, Deus, por ser um Pai presente e não um Pai ausente em nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida e zela pela vida dos Teus filhos. Nessa tarde, Senhor, apresento aqui as vidas, os corações. Senhor, independente do que esteja se passando na vida dos Teus filhos, que eles possam olhar para Ti e reconhecer que há em Ti um colo, há em Ti um abrigo, há em Ti um consolo. Em Ti também há paz, há alegria, refrigério, Senhor. As nossas vidas estão diante de Ti. E uma vez mais, Senhor, nós Te agradecemos. E que, Senhor, nós possamos cantar como essa canção diz, que nós queremos ser como criança. Te amar pelo que és. E sim, Senhor, voltarmos à inocência e acreditar em Ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar
teus braços de amor. Eu quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. A Deus, abraça-nos, Senhor. Abraça-me. Com teus braços de amor. E sabe que o que nos dá esperança é saber que esse mesmo Deus que nós cantamos, que nós acabamos de dizer que não podemos viver sem seu abraço, não podemos viver sem seu afago, não podemos viver sem seu amor, não podemos viver sem a sua presença. Eu sei que existem momentos em que nós precisamos, parece que um pouquinho mais disso, um pouquinho mais dessa emoção, de estar na presença do Senhor, de poder levantar as nossas mãos como forma de gratidão. Se você gosta de colocar a mão sobre o seu coração, se você gosta de levantar as suas mãos ou simplesmente não fazer nada disso, algo que você não pode deixar é que a presença de Deus se afaste da sua vida, porque sem ela nós não iremos para lugar algum. E quando nós entendemos sobre isso, nós entendemos que a nossa vida deve ser uma entrega, a nossa vida deve ser algo voltado totalmente a Deus. Nesse momento em que nós iremos continuar adorando a Deus, você tem a oportunidade de estar abençoando a casa do Senhor.
abençoando o templo, os lugares em que você senta, a água que você bebe, dizimando e ofertando na casa do Senhor. Você tem total liberdade para fazer isso. Da mesma forma que você tem total liberdade para adorar ao Senhor. Você disse que não pode viver sem o seu amor. E o mais lindo de tudo é que, mesmo se o seu amor não for algo tão grande como você imagina, o amor dele por nós é. Ele nos ama. Nesse momento, você tem a oportunidade de dizer a ele o quanto você o ama e cantar o quanto ele te ama. Amém? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama.
me ama. Uma boa tarde a todos em Cristo Jesus, debaixo desse amor, envolvido por esse amor de um Deus eterno que se revelou a nós, uma expressão máxima de amor, convicto de que somos amados. Abra sua Bíblia, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Por ocasião do sábado, nós falamos aqui na igreja a respeito da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Ontem no culto, tivemos a oportunidade de falar de um reino que é eterno. E hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o triunfo da cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e o verso de número 15. Diz assim o texto sagrado: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Podemos assentar, queridos. Glória a Jesus. Queridos, o texto que nós lemos, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ela traz para nós algumas informações interessantes, e dentre elas, nós temos aqui, logo no versículo de número 14, uma afirmação muito forte, uma afirmação muito preciosa. Diz que Jesus cancelou. Jesus cancelou. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, o versículo 14 ainda, na linguagem de hoje, diz assim: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Está aqui na Nova Versão, ou seja, na linguagem de hoje. Nós temos aí essa afirmação, essa certeza, essa verdade bíblica sagrada, eterna, de que Jesus cancelou a dívida que estava sobre nós. A dívida que não era dele, a dívida, na verdade, que era nossa. A Bíblia diz que ele cancelou. E eu quero falar justamente sobre isso com os irmãos. Quando Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, naquela cruz onde todos nós reconhecemos que foi ali, através daquela cruz, daquele sacrifício, em que nós fomos redimidos, que os nossos pecados foram perdoados, que nós fomos alcançados pelo Eterno. Foi ali naquela cruz que tudo aquele pecado, a maldição, a dívida que nós tínhamos, ela foi paga, ela foi perdoada na pessoa bendita e amada de Jesus Cristo.
E eu quero que você chamar a sua atenção nesta tarde, queridos, para esse cenário da cruz, para esse momento da cruz. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Quando Jesus foi para aquela cruz, Jesus assumiu tudo que era seu, tudo que era meu, tudo aquilo que, toda a maldição, todo o castigo que estava sobre nós, Jesus assumiu naquela cruz. Naquela cruz, irmãos, foi justamente o lugar onde Jesus, ele se manifestou de uma maneira poderosa e nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Todo o domínio do maligno que estava sobre mim, caiu sobre os seus ombros, justamente naquela cruz, justamente naquele momento sacrificial, onde o sangue foi derramado, onde o cordeiro foi oferecido. Nós entendemos, na verdade, que todo o domínio do inimigo que estava sobre nós, caiu então sobre Jesus. O diabo viu aquela cruz, o diabo sabia daquela cruz. O diabo, na verdade, ele só não imaginava que Jesus derramaria o seu sangue remidor. O diabo não imaginava que Jesus quitaria toda a dívida do homem. O que o diabo não sabia é que Jesus morreria pelos pecados da humanidade. O que o diabo não imaginava é que Jesus seria sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. O que o inimigo, que Satanás, o príncipe das trevas, não imaginava é que naquele momento da cruz estava ali representado todo o domínio eterno que haveria de se manifestar em favor do pobre pecador. O diabo não imaginava isto. O diabo, ele viu a cruz, ele viu o sofrimento, ele contemplou todo aquele cenário, mas ele não imaginava, queridos, que alguém estava ali para morrer pelo pobre pecador, para trazer, na verdade, a liberdade, para pagar a dívida que estava sobre a humanidade. Ou seja, naquela cruz, na cruz do Calvário, o diabo, ele viu as mãos pregadas de Jesus. O diabo viu as mãos pregadas de Jesus. Ela foi publicamente exposta, as suas mãos pregadas naquela cruz. O diabo viu os pés de Jesus pregados. O diabo contemplou os pés de Jesus pregado naquela cruz. O diabo, queridos, ele viu o sangue escorrendo pelo corpo de Jesus. O diabo viu isto. O inimigo da nossa alma, o príncipe das trevas, ele viu aquele sangue escorrendo pelo corpo daquele judeu, daquele homem que estava pendurado, daquele Jesus, daquele filho do carpinteiro que estava ali. O diabo contemplou aquele sangue escorrendo por aquele corpo. Naquela cruz, querido, o diabo via um cordeiro mudo, sem falar nada, quieto, em silêncio. O diabo contemplou suas mãos, os seus pés pregados, o seu sangue derramado, mas não sabia que dentro daquele cordeiro mudo estava o leão da tribo de Judá, muito vivo. O diabo via as mãos pregadas, ele via o cordeiro sendo oferecido, o cordeiro mudo. O que ele não sabia é que dentro daquele cordeiro estava o leão da tribo de Judá, e muito vivo. Isso o diabo não via, o diabo não imaginava isto. O que estava aparente era muito fácil de se ver, de se contemplar. Mas o que estava por trás daquela cruz,
o que haveria de acontecer. O diabo não imaginava, queridos, que de dentro daquele cordeiro, o leão da tribo de Judá daria o grito da vitória. O leão da tribo de Judá estava vivo. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que aquele cordeiro mudo foi o mesmo que deu um grito de vitória. Tetelestai, está consumado. Uma obra consumada. Se ouviu uma declaração de que uma obra estava sendo realizada, completa, naquele momento, naquela cruz. Aparentemente era só um homem que se dizia ser o enviado da parte de Deus, injustamente sendo condenado, com as suas mãos, os seus pés pregados, o seu corpo desfigurado. Mas que na verdade, querido, havia muito mais do que um homem pendurado naquela cruz. O vencedor dos vencedores estava ali. O Senhor dos senhores estava ali. O Rei dos reis, o Todo-Poderoso. O Senhor dos céus e da terra estava ali. A expressão máxima do amor de Deus estava ali naquela cruz. Isso o diabo não conseguia ver. Isso o diabo não pôde contemplar. A Bíblia nos afirma, queridos, que Jesus triunfou naquela cruz, levando ao desprezo e à vergonha, à humilhação, aquele que governava o pobre homem caído. Aquele que era governador, aquele que governava. A Bíblia diz que Jesus levou o desprezo, triunfando sobre ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Na época de Jesus, um guerreiro, ele ia para a guerra, e quando ele vencia aquela batalha, ele prendia o rei que havia sido vencido, e os seus soldados, tirava as vestes do rei e também dos seus súditos. Então aquele que vencia com o seu exército, ele voltava para a sua terra, trazendo aquele rei, e trazendo na verdade os seus soldados despidos, ou seja, de uma maneira muito envergonhada. Paulo, ele fala que quando Jesus deu aquele brado de vitória, o inimigo caiu, e na verdade, querido, Jesus despiu ele, envergonhou ele, acorrentou, desfilou com ele acorrentado. Está escrito isso em Colossenses capítulo 2 e o versículo 15. Olha o que está escrito aí, irmãos, onde nós lemos: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aquilo que acontecia na vida natural, agora está acontecendo na vida espiritual. Aquilo que era uma prática na vida natural, agora está se tornando uma realidade no mundo espiritual. Jesus Cristo, Ele vence na cruz do Calvário. Ele triunfa sobre Satanás e os seus demônios. E agora, querido, Jesus é exaltado, glorificado, reconhecido, de uma maneira triunfante. Ele se encontra agora sobre os seus inimigos, sobre o nosso inimigo. Jesus Cristo agora, ele passa a ter o domínio, o governo. Ele passa a ser Senhor. E quando o rei assume o domínio, querido, do nosso ser, qualquer domínio que existia, deixa de existir. Qualquer força que domina, deixa de dominar. Porque agora tem alguém que está governando. Porque agora tem um novo domínio.
Foi o que nós pregamos aqui ontem. Um reino, um governo que está estabelecido e que precisa governar a nossa vida. Jesus Cristo agora é Senhor. Ele vence na cruz do Calvário. Como Rei, como Senhor. Ele tem o domínio sobre todos, sobre tudo. Satanás está vencido. O caminho está aberto, a porta está aberta. A vida está oferecida. Aquela dívida que nós tínhamos, agora não temos mais. Porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Por isso, queridos, que nós devemos amar a obra da cruz. Mas se você me perguntasse, pastor, por que você não coloca uma cruz? Eu diria para você, porque seria talvez uma cruz vazia. Com significado, sim. Se você me perguntasse, pastor, por que nós não fazemos uma viagem até o sepulcro de Jesus? Porque nós vamos encontrar o sepulcro vazio, irmãos. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele triunfou. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo, porque Ele é Deus. Ele venceu, querido, a morte. Jesus Cristo triunfou naquela cruz, onde todos os olhos contemplavam que estavam ali as suas mãos pregadas, os seus pés pregados. Mas poucos eram aqueles que tinham a convicção de que dentro daquele cordeiro estava o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo triunfou. Quando Jesus ressuscitou após uma semana de um terrível sofrimento, Ele aparece para os seus discípulos, com o corpo agora glorificado. Nós temos uma esperança, queridos. Nós temos vida. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós recebemos de Deus o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Recebemos o amparo de Deus, recebemos a cura da parte de Deus, o perdão dos nossos pecados, através daquela cruz. Através daquela cruz, queridos, nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Se você olhar para o cenário e para a fotografia, se você há de entrar para as linhas da história da cruz, essas linhas sagradas, você vai perceber, queridos, que o sofrimento de Jesus não foi igual o dos ladrões. O texto deixa claro para nós, queridos, que bateram tanto nele, que tiveram medo dele não chegar vivo até o Calvário. Colocar alguém para que pudesse ajudá-lo no carregar da sua cruz. Jesus sofreu além daquilo que é permitido. Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Jesus pagou um alto preço pela minha liberdade. Jesus pagou um alto preço pela minha salvação. Jesus morre naquela cruz, é sepultado. As mulheres não encontraram o corpo de Jesus Cristo no sepulcro. Olha o que o anjo diz às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Olha o que os anjos dizem para aquela mulher, para aquelas mulheres: ele não está aqui. Mas como não está aqui? Como não está sepultado onde o colocaram?
Cadê o corpo de Cristo? Cadê o Cristo que foi crucificado? Nós viemos visitá-lo, nós viemos tratar do corpo dele. Não, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Na conversa, querido, com as mulheres e com aqueles anjos, os anjos ainda dizem para as mulheres: venham ver o lugar onde ele jazia. Jesus não estava mais presente. E ele diz para as mulheres: vão depressa e digam aos discípulos dele. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Essa palavra aqui não é mais histórica, querido. Essa palavra não tem nada a ver com aquelas mulheres agora. Até esse momento era com aquelas mulheres, agora não, agora é com os discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem venceu a sua guerra foi aquele que venceu a morte, foi aquele que triunfou sobre a morte, foi aquele que venceu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Levante as tuas mãos, querido, vamos aplaudir aquilo que Jesus fez por nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Jesus ressuscita, querido, e aparece em vários lugares. Eu quero ler um texto de Mateus para me encerrar a minha mensagem e a minha reflexão desta tarde. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 10. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 10. Diz assim: então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Olha as palavras, queridos, de Jesus em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 10. Jesus aparece em vários lugares. Dentre esses lugares, Jesus vai aparecer então na Galileia, e ele mesmo está anunciando isto. Jesus anuncia a sua ida para a Galileia. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Haverá um encontro com eles. Pode falar para eles irem, porque nós vamos nos encontrarmos lá. Jesus estava vivo, Jesus havia ressuscitado, Jesus estava aparecendo para os seus discípulos em vários lugares, para várias pessoas. E Jesus disse: vão para a Galileia, porque vocês terão um encontro comigo ali, vocês vão me ver ali na Galileia. Quero que você se coloque de pé, queridos. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, igreja que Deus separou, que Deus comprou, que Jesus Cristo pagou um alto preço por ela. O mesmo Jesus que disse para os discípulos: vão para a Galileia, que lá nós vamos ter um encontro. É o mesmo Jesus ressurreto, que venceu daquela cruz, e que garante, e que deixou garantido para a sua igreja que ele há de voltar. Marcou um encontro com esta igreja, marcou um encontro com este povo, marcou um encontro, e esse encontro vai acontecer. Jesus Cristo venceu o diabo naquela cruz, Jesus Cristo triunfou naquela cruz. O diabo não imaginava, queridos, que aquele sangue derramado era um sangue remidor. O diabo não imaginava que Jesus Cristo quitaria toda a dívida da humanidade. O diabo, ele não imaginava que Jesus morreria pelos nossos pecados, mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue remidor, ele quitou toda a dívida que estava sobre nós. O diabo não imaginava que Jesus seria sepultado e ressuscitaria, mas ele ressuscitou e ele está vivo.
Ele está vivo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. O diabo não imaginava que naquele momento representava você e eu ali naquela cruz. Jesus triunfando sobre a morte e nos dando vida. Mas Ele triunfou e nos deu vida. Levante as suas mãos, querido. Pai Santo, Eterno, Deus de infinita graça, de misericórdia, Deus de honra, Deus que nos amou, que nos resgatou, Deus que se manifestou simplesmente para nos amar. Jesus Cristo, Tu és a porta que se abriu. Tua cruz, a vida, a esperança, promessas de cura, de restauração. Por Tua graça, somos Teu reino, filhos herdeiros, livres em Ti. O Teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, Tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a Ti. 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 Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre, justos em Ti, nos levantamos. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, livres brilhamos, Teu sangue lava a cruz. O Teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, Tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a Ti. 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 Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós servimos um Deus que triunfou na cruz. Bendito seja o nome dEle. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh!
Mais uma vez, queridos, levanta a sua Não voz. há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Oh, grande Deus. Sangue derramado, dívida quitada, Não há outro igual. pecados perdoados, Grande. Cristo ressurreto. Não há outro igual a ti. Grande. Não apenas as mãos pregadas, os pés pregados, Outro igual a ti. Grande. não apenas o cordeiro mudo, mas o leão da tribo de Judá, muito vivo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Não apenas uma condenação romana, mas um plano divino sendo estabelecido, sendo concluído, um plano de salvação. Aleluia, aleluia. Não apenas 3 homens sendo crucificados, mas um cordeiro sendo oferecido. Não era 3 histórias sendo encerradas, mas era o início de uma nova jornada para os crentes em Cristo Jesus, para o pobre pecador, para o caído homem, para aquele que estava morto em seus delitos e pecados. Uma nova história estava surgindo naquele momento. Aleluia! O triunfo da cruz. Em toda a terra se ouve a respeito de Cristo. Em toda a terra se ouve sobre essa cruz que mudou a história da humanidade. Bendito seja o nome do Cordeiro. Em toda a terra sei. Aleluia. Vitorioso Rei. Teu reino não tem fim. Não há outro igual a ti. Aleluia. Em toda a terra sei. Vitorioso Rei. Aleluia. Reino não Nosso rei está acima de todos os reis, de todas as épocas, de todos os reinos. O seu nome está acima de todos os nomes. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Teu reino não tem fim. Não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Triunfo da cruz levou o doente a encontrar a cura, o perdido a encontrar seu caminho. O triunfo da cruz, oh, aleluia, levou o pobre pecador ao perdão dos seus pecados. Aleluia. Não há outro igual a ti. Em toda a terra sei. Vitorioso Rei. Teu reino
queridos, de vitória que ecoa sobre a humanidade. Há um brado de vitória que tem ecoado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há um brado de vitória que tem entoado por toda a extremidade da terra. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. Diz a palavra de Deus que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Como nós já conhecemos, nós antecipamos: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir aquela obra da cruz. Que em toda a terra se ouça que Ele é Rei, que há um Rei vitorioso, que domina, que reina, que está estabelecido sobre todos os tempos, épocas. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nós nos rendemos mais uma vez diante da tua presença. Nesse dia em que comemoramos a independência da nossa nação, nós nos achegamos mais uma vez diante da tua presença e declaramos que no Senhor verdadeiramente somos livres. No Senhor encontramos liberdade. No Senhor nós encontramos Rei, majestade, senhorio, trono, reino, poder, autoridade, governo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos rendemos diante da tua presença, reconhecemos a tua grandeza. Apresentamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos, famílias aqui representadas, aos nossos irmãos queridos, aos líderes, pastores que nos acompanham. Oramos, Pai, em favor de Josefa. Oramos também pela sua família, que haja uma transformação, uma mudança. Oramos, Senhor, por Rafael. Pedimos oração também por Paulo. Pedimos, Senhor, que tu venhas agir sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, sobre algumas famílias que estão enlutadas nesta tarde, sofrendo a dor da perda. Se conosco, meu Deus, console essas pessoas, seja um consolo bem presente. Glorifica o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós cremos, Senhor. Nós acreditamos naquela obra da cruz. Nós cremos sim que as suas mãos foram pregadas, os teus pés foram pregados. Nós cremos que o seu sangue escorreu pelo seu corpo. Mas nós cremos, Senhor, que aquele sangue era um sangue remidor. Nós cremos, Pai, que o Senhor ali naquela cruz perdoou os nossos pecados. Nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Te bendizemos, te exaltamos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Eu não sei se você tem fé suficiente, querido, mas eu tenho para profetizar sobre a sua vida. Põe a mão sobre o teu coração. O triunfo da cruz te alcançou. E não só te alcançou, como vai alcançar os teus, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Nós já vamos encerrar o nosso culto, mesmo de pé. Eu queria convidar a Matilde para vir aqui à frente. A partir de hoje, nessa quarta-feira agora, nós não vamos ter culto. Próxima quarta agora nós vamos ter culto, porque o culto de quarta nós puxamos para hoje, como é o costume da nossa igreja quando temos o feriado. Mas no próximo sábado e domingo, nós já vamos iniciar o nosso culto às 6 horas da tarde, ou seja, a partir das 18 horas. Próximo sábado, então, nosso culto não será mais às 19 horas, e sim às 18 horas, ok? No próximo sábado, nós já vamos iniciar, então, o nosso culto às 18 horas, ok? Sábado e domingo, nas quarta-feiras, os cultos permanecerão às 19h30, ok? Matilde, mais uma vez, parabéns pelo seu dia, mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, sabedoria, força, para que você possa vencer todos os dias que Deus te der sobre essa terra. Amém? Vamos homenageá-la como é do nosso costume, queridos. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus. Amém?